Você acha que está no controle, mas é o seu desejo que escolhe. É ele que dita o que você chama de atração. É ele que sussurra quando você acredita estar decidindo com a razão. Carl Jung dizia que o desejo, quando inconsciente, é como um animal solto na escuridão da mente. Você ouve o rugido, mas não vê de onde vem. E a maior ilusão é acreditar que isso é só instinto, que o sexo é só corpo, química, momento. Mas quem já mergulhou no inconsciente sabe, é no desejo que se escondem as partes da alma que você ainda não teve coragem de olhar. Você já se perguntou por que deseja quem deseja? Já percebeu que às vezes o que atrai é exatamente o que você mais teme? A energia sexual tem o poder de revelar. Ela não é só prazer, é símbolo, é sombra, é espelho. Ela mostra o que te falta, o que te fere, o que você rejeita em si e projeta no corpo do outro. E quando você não entende isso, passa a chamar de amor o que é carência, chama de paixão o que é projeção e chama de liberdade o que é prisão. Carl Jung via o desejo como uma linguagem arquetípica, algo que fala da sua história psíquica, não apenas da sua excitação. É por isso que o sexo mexe tanto, não porque é sujo, perigoso ou pecaminoso, mas porque ele aponta direto para onde dói. Você pode fugir, negar, reprimir, mas o desejo vai voltar, em forma de sonho, de vício, de busca insistente por um tipo específico de corpo, de olhar, de toque. E quanto mais você tenta ignorá-lo, mais ele te domina. Porque o que é negado, governa. E o que é aceito, transforma. Esse é o início da virada. Você não precisa ter medo do desejo, mas precisa parar de fingir que é você quem está no comando. A energia sexual não é o problema. O problema é a inconsciência com que você a vive. E quando você começa a ver isso, um novo caminho se abre. O desejo deixa de ser compulsão e começa a virar revelação. O corpo sente antes da mente entender. O arrepio vem antes da explicação. O desejo não pede permissão. Ele atravessa. Ele invade. Ele convoca. Mas o que você faz com isso? Você recua? Você ignora? Ou você se deixa arrastar? Carl Jung dizia que a energia sexual é sagrada, não porque é pura, mas porque é poderosa. Ela tanto pode te aprisionar em ciclos repetitivos, quanto pode te libertar de tudo que você reprimiu. Tudo depende da consciência que você coloca sobre ela. Quando você vive o sexo sem consciência, ele vira um jogo de fuga. Fuga da solidão, fuga da dor, fuga de si. Mas quando você vive o sexo como um espelho, ele vira um portal. Um portal para tudo o que você não sabia que sentia. Um portal para as emoções que sua mente tenta controlar, mas que seu corpo insiste em manifestar. E não é à toa. O corpo guarda o que a mente não consegue elaborar. O corpo registra traumas, repete padrões e, às vezes, deseja o que destrói, só porque aprendeu que amor vem com dor. Mas isso pode mudar. Quando você escuta o corpo sem julgamento, ele começa a falar a verdade. Ele mostra onde foi ferido, onde ainda se defende, onde ainda se contrai diante da intimidade. Porque o sexo também é um campo de memória emocional. Cada toque pode acionar lembranças que nem sabíamos que existiam. Cada encontro pode revelar o quanto ainda temos medo de sermos vistos por inteiro. É por isso que tanta gente busca o prazer, mas não suporta a vulnerabilidade. É por isso que tanta gente se entrega fisicamente, mas continua emocionalmente ausente. Porque o prazer é instinto, mas a entrega é presença. E presença é algo que só nasce quando há segurança. Quando o corpo pode relaxar, quando a alma não precisa se proteger. Carl Jung dizia que o desejo reprimido se torna sombra, mas o desejo acolhido vira luz. O corpo, então, deixa de ser prisão e vira ponte. Uma ponte entre o que você sente e o que você não sabia que precisava sentir. Entre o que você vive e o que você veio transformar. Você acha que se apaixonou por aquela pessoa, mas, na verdade, você se apaixonou por uma parte de si que ela ativou. O desejo é um espelho. Ele reflete o que está faltando, ou o que está escondido. Carl Jung dizia que a ânima e o ânimos,
o feminino dentro do homem e o masculino dentro da mulher, são arquétipos que usamos para projetar no outro o que ainda não reconhecemos em nós. E é por isso que o desejo é tão magnético, porque ele parece dizer: ali está o que você precisa, mas o que você precisa não está no outro, está dentro de você. Você projeta sensibilidade, beleza, força, proteção, mas nada disso é do outro, é seu, apenas ainda não acessado. E quando a projeção é forte demais, você perde o chão, porque o desejo vira vício, a paixão vira obsessão, e o sexo vira dependência emocional disfarçada. É como se aquela pessoa carregasse a cura, mas também o veneno. Ela te eleva e te destrói, te completa e te esvazia. Carl Jung via isso como um convite do inconsciente, uma chance de se enxergar, de se integrar, porque o que o outro desperta é apenas o que já estava dormindo em você. A pessoa que te atrai é o espelho, mas o que você precisa encontrar é o reflexo. Você sente falta dela, porque sente falta de uma parte sua que ela trouxe à tona. Você se machuca com ela, porque ainda não aprendeu a se cuidar com ternura. E isso vale para todos os desejos intensos, para toda química avassaladora, para todo encontro que parece destino. A pergunta não é: por que eu amo tanto essa pessoa? A pergunta é: o que eu ainda não amei em mim? É essa falta que alimenta o desejo. É essa ausência que disfarça de paixão. Carl Jung dizia que o verdadeiro amor começa quando a projeção termina, quando você já não espera que o outro te salve, quando você já não precisa mais da presença do outro para lembrar quem é. E nesse ponto, o sexo muda, o desejo muda, o encontro muda, porque já não é mais busca de salvação, é expressão de presença. Você não ama mais para se encontrar, você ama porque já se encontrou. Você já sentiu que estava preso a alguém, mesmo sabendo que aquilo te fazia mal? Já se perguntou por que não conseguia sair, por que continuava voltando, por que o corpo pedia o que a alma rejeitava? Carl Jung dizia que toda compulsão esconde um chamado da alma que ainda não foi ouvido, e o desejo, quando não é compreendido, vira exatamente isso: compulsão. Você não escolhe mais, você repete, você se perde, e muitas vezes se machuca, mas continua ali, porque o corpo está viciado. Mas, mais do que isso, a psique está presa a um padrão. O padrão de buscar fora o que faltou dentro. O padrão de desejar o que um dia simbolizou cuidado, presença, proteção. Mesmo que agora esse desejo venha com dor. É por isso que muitas pessoas confundem intensidade com amor, dor com entrega, sexo com validação. Mas no fundo, o que está acontecendo é um ciclo. Um ciclo onde o desejo se transformou em prisão emocional, onde o prazer virou justificativa para o autoabandono, onde o outro virou refém do seu vazio. Carl Jung não condenava o desejo, mas alertava: tudo que você não entende te controla. Se você não compreende o porquê daquela atração, você será dominado por ela. E quanto mais você se culpa por isso, mais você se enfraquece, porque a culpa não cura, ela paralisa. A cura começa quando você reconhece: esse desejo está me mostrando algo. Talvez ele esteja revelando sua ferida, talvez esteja tentando compensar o abandono, talvez seja apenas o espelho da sua carência afetiva não resolvida. Mas ele está falando, e você precisa escutar. Você precisa sair do ciclo, não negando o desejo, mas entendendo o que ele está tentando mostrar. Carl Jung dizia que é preciso atravessar a sombra, não fugir dela. E esse é o ponto. O desejo inconsciente é uma sombra em forma de fogo. Ele queima, mas também ilumina. Se você tiver coragem de atravessar esse fogo, vai encontrar do outro lado a sua verdadeira liberdade. Alguma vez você já sentiu que desejava alguém não por quem ela era, mas pelo que ela despertava em você? Como se aquela pessoa tivesse acendido algo adormecido, uma vontade antiga, um chamado escondido. Carl Jung chamava isso de ativação arquetípica, quando o desejo não é apenas físico, mas simbólico. O outro passa a representar uma força, uma imagem, um impulso que sempre viveu dentro de você, mas que agora quer nascer. E o mais bonito é que
Esse desejo não é só sobre sexo, é sobre expansão, é sobre a vontade de se sentir vivo, de se movimentar, de criar, de transformar. É por isso que, quando canalizado com consciência, o desejo vira energia criativa. A mesma força que você sente quando está apaixonado pode virar força para escrever, dançar, empreender, mudar de vida. Porque a libido, para Jung, é isso: energia vital, movimento interior, fagulha do self tentando emergir. Mas quando você não reconhece isso, o desejo se estagna, e o que poderia ser luz vira confusão. Você se apega à pessoa, à situação, à repetição do prazer, como se aquilo fosse o único canal possível para sentir-se completo. Mas não é. O desejo não quer que você fique preso. Ele quer que você se mova. Ele quer que você desperte. Quer que você se torne autor da própria história. E é nesse ponto que nasce a alquimia interior. Você para de fugir do desejo e começa a escutá-lo, a traduzi-lo, a sublimá-lo, não no sentido de negar, reprimir ou espiritualizar tudo artificialmente, mas no sentido de transformar aquela energia em expressão, em potência, em coragem. Carl Jung dizia que quando você acolhe o desejo, ele se organiza, mas quando você o reprime, ele se vinga. Ele aparece nos sonhos, nos impulsos, nos excessos, nas angústias que você não entende de onde vem, e quando você menos percebe, está tentando preencher a vida com pessoas, distrações e corpos, quando na verdade o que falta é direção, porque o desejo é como fogo. Se não tiver um lugar para acender, ele consome, mas se você encontrar o espaço certo, ele ilumina, ele aquece, ele constrói. Esse espaço é a consciência, é a escolha, é a presença. Você já não precisa mais buscar alguém para ser inteiro. Você já não usa o outro como escape. Você já não confunde intensidade com amor. Porque agora, o desejo não é mais fome, é chama. E essa chama, Sam, pode mudar tudo. Tem um tipo de amor que só nasce depois da tempestade, depois que o desejo já queimou tudo que não era real, depois que você já se feriu, já se iludiu, já acreditou que o outro era tudo o que você precisava, e depois descobriu que ele era só o espelho, não a fonte. Carl Jung dizia que a verdadeira relação começa quando a projeção termina. Enquanto você ainda está preso ao que o outro representa, não existe encontro, existe reflexo. Você não está com a pessoa, você está com a imagem que criou dela. Mas quando a imagem quebra, e você ainda escolhe ficar, ou quando você decide ir, com paz, sem culpa, então algo muda. O desejo cede lugar à clareza, e o amor começa a nascer. Um amor que não implora, não exige, não depende. Um amor que não se alimenta de escassez, mas de presença. Esse é o amor que vem depois. Depois do fogo, depois do caos, depois do vazio. Ele é mais calmo, mais silencioso, mais verdadeiro. E muitas vezes, ele não acontece com a mesma pessoa. Porque às vezes, para amar de verdade, você precisa sair da relação onde você se perdeu. Precisa se reencontrar. Precisa aprender a se amar antes de dividir amor com alguém. Carl Jung dizia que ninguém encontra o outro por inteiro enquanto estiver dividido por dentro. É por isso que tantos relacionamentos desabam, porque foram construídos em cima da falta e não da presença. E a presença só nasce quando você para de buscar fora, quando você começa a habitar seu próprio corpo, seu silêncio, sua verdade. O sexo, então, muda. Deixa de ser performance e vira encontro. Deixa de ser busca de aceitação e vira expressão da alma. Você já não precisa provar nada, nem seduzir, nem manter o outro por medo de ficar só, porque você já se tem. E por isso pode se oferecer inteiro. É isso que Jung chamava de integração. Quando o masculino e o feminino dentro de você começam a dialogar. Quando a ânima e o ânimos deixam de gritar, porque foram escutados. Você não projeta mais a mãe no corpo da amante, nem o salvador na figura do companheiro. Você olha nos olhos do outro e vê o outro. Não uma promessa, não uma saída, mas uma presença. E isso é libertador, porque agora você não deseja mais para se preencher.
Você deseja para se expandir. O corpo se torna linguagem, o toque se torna verdade, e o silêncio entre dois corpos se torna elo de algo maior. Esse é o amor que começa onde o desejo termina, ou melhor, onde ele se transforma. Carl Jung dizia que há algo de heróico na forma como enfrentamos o nosso próprio desejo. Não o desejo negado, mas o desejo atravessado. Aquele que você encara sem culpa, sem vergonha, mas também sem ilusão. Porque o verdadeiro herói não é quem reprime o fogo, é quem aprende a caminhar dentro dele sem se queimar. Aquele que entende que o desejo não precisa ser vencido, precisa ser compreendido. Transformado, elevado. Jung falava sobre o arquétipo do herói sexual, não o sedutor, não o conquistador, mas aquele que atravessa a sombra do próprio desejo e volta mais inteiro. Esse herói não precisa mais conquistar para se afirmar, nem se esconder para se proteger. Ele não tem medo de sentir, mas também não se deixa dominar por aquilo que sente. Ele sabe que a intensidade do desejo revela o tamanho da ferida que ainda pulsa, e por isso, ao invés de correr para o outro, ele volta para si. Porque ele entendeu que tudo o que busca no corpo do outro é muitas vezes a parte de si que foi esquecida. Esse herói é raro, mas existe. É aquele que não transforma desejo em culpa, mas em poder criativo, que não transforma carência em apego, mas em compaixão, que não foge do fogo, mas o transforma em luz. E isso não acontece de uma hora para outra. É um processo, feito de quedas, de reencontros, de escolhas conscientes em meio à velha tentação inconsciente. Mas é possível. Jung dizia que a verdadeira maturidade começa quando o desejo deixa de ser uma ordem e passa a ser uma mensagem. Uma mensagem que você escuta com respeito, com curiosidade, com silêncio. E quando você ouve o que o desejo está tentando te dizer, você para de se machucar por amor e começa a se curar pelo amor. Você para de repetir histórias e começa a escrever uma nova. Porque agora, você é o autor, não o refém. Você é o herói, não o prisioneiro. E isso muda tudo. No fim das contas, não era sobre o outro. Era sobre tudo aquilo que o desejo te forçou a enxergar em si. O desejo foi o caminho, o espelho, o fogo, mas a consciência é o destino. Carl Jung dizia que o desejo não precisa ser controlado, precisa ser iluminado. Quando você olha para ele com presença, ele deixa de ser inimigo e se transforma em guia. Ele mostra onde está o buraco, a falta, a ferida que ainda grita por reconhecimento. E a partir disso, ele vira ponte. Ponte entre o instinto e o espírito, entre o corpo e o símbolo, entre o prazer e o sentido. Esse é o desejo que te liberta. Não porque some, mas porque se alinha. Você sente, mas não se escraviza. Você se entrega, mas não se perde. Você continua desejando, mas agora com consciência, com direção, com verdade. E quando isso acontece, até o silêncio entre dois corpos se torna sagrado, porque agora você sabe, o que te move por dentro é o mesmo que pode te transformar. Não se trata mais de negar o desejo, mas de usá-lo como bússola, de perceber onde ele aponta, o que ele revela, o que ele quer curar. Carl Jung dizia que a alma sabe o caminho, mas ela fala através de símbolos, e o desejo é um dos mais poderosos deles. Por isso, se esse vídeo tocou algo em você, escreva nos comentários. Transforma o desejo em consciência. Assim a gente se encontra nesse caminho de volta ao centro, sem medo do fogo, sem vergonha da sombra e com uma nova luz nos olhos. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que esteja pronto para transformar desejo em despertar. E se inscreva no canal para seguir com a gente nessa jornada corajosa de autoconhecimento real, profundo e sem atalhos, com carinho, presença e verdade. Até o próximo vídeo.